então, e já dando início, saudar e agradecer ao professor André Felipe Streck, quem vai trazer a nossa primeira apresentação. O professor André é médico veterinário, mestre pela URGS e doutor pela Universidade de Leipzig, Alemanha, e pós-doutor pela URGS. É professor da Universidade de Caxias do Sul, atualmente é coordenador e também orientador do programa de pós-graduação em saúde animal aqui da universidade. E também participa e orienta na pós-graduação em biotecnologia. Também é assessor de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa aqui da universidade e possui produções científicas nacionais e internacionais relevantes na área de microbiologia veterinária e genética, com enfoque na virologia veterinária, entre outras coisas. O título do resumo aqui é Plataforma para Diagnósticos Rápidos de Doenças Infecciosas Transfronteiriças. Palavra difícil, mas... Então, professor André, muito obrigado pelo aceite. Então, passo a palavra. Primeiramente, um bom dia a todos. Devido à palavra difícil, transfronteiriças, nós decidimos chamar esse projeto de PrepareTID, que fica um pouco mais fácil, então utilizamos esse acrônimo, né, para facilitar um pouco. Bom, para falar desse projeto, eu vou iniciar trabalhando esse termo spillover, tá? No português, isso daqui significa transbordamento. Transbordamento pode ser servir café dessa forma, não funciona muito bem, mas na área da vida, na área da saúde, na área da agronomia, um transbordamento ou um spillover, ele tem um outro grande significado também muito importante, que é o fato de um patógeno poder fazer um pulo entre espécies. E quando essa situação acontece, nós temos uma nova doença, ou seja, eventualmente uma pandemia, ou eventualmente uma epidemia. Para que um spillover aconteça, necessitamos de alguns fatores. Eu relacionei alguns fatores brevemente e vou relatá-los para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Primeiramente, nós temos a pressão de patógeno. Aqui essa parte em amarelo, onde nós temos aonde o patógeno ele precisa se distribuir melhor nos reservatórios, atingir densidade, prevalência e intensidade. Essas situações, elas ocorrem. Um exemplo é a leptospirose. A leptospira ela é uma bactéria que acomete principalmente roedores. Os roedores são seus grandes reservatórios e em situações de estresse, esses reservatórios eles conseguem disseminar mais os patógenos e liberar mais os patógenos. Um importante exemplo foi no nosso período de enchentes, ou seja, nós nos deslocamos, as nossas moradias se deslocaram e os ratos e camundongos urbanos também tiveram deslocamento. Eles tiveram um grande estresse, necessitaram buscar alimentos de outras fontes, adoeceram também neste período e dessa forma disseminaram mais patógenos, nos contaminando. Bom, uma outra causa que necessitamos ter é uma maior exposição de patógenos. E aqui eu vou trazer um exemplo bem antigo, mas muito interessante, que aconteceu no século XVI, quando os espanhóis, na época chamados de conquistadores, adentraram na América Latina, dominando os povos originários. Esses conquistadores, eles trouxeram junto doenças, entre elas sarampo, influenza, e também trouxeram animais de estimação, na época não tão de estimação assim, né? Por exemplo, cães. Eles usavam cães para caça e para guerra. Então eles tinham grandes hounds, né, grandes cães, que justamente eram usados para luta, para amedrontar,
e para encontrar locais de tocaias, né, que era uma guerrilha usada pelos nativos naquela época. O que aconteceu? Esses seres humanos, esses povos conquistadores, começaram a alimentar os cães com povos nativos adoecidos, com sarampo. Tá? Essa exposição prolongada fez com que os cães tivessem muito contato com o sarampo e, dessa forma, originamos um novo vírus nos cães que hoje chamamos de sinomose canina, tá? Que está plenamente adaptado hoje nos cães. Bom, e um último ponto é a suscetibilidade, ou seja, o hospedeiro ele tem defesas também que precisam ser burladas. E aqui eu vou chamar o exemplo dos beta-coronavírus. Os beta-coronavírus são coronavírus adequados em morcegos e eles têm baixa infectividade em seres humanos. O receptor dos seres humanos não é plenamente adequado a esses beta-coronavírus. O que aconteceu após 2010? Identificaram-se várias mutações de beta-coronavírus em morcegos. Naquela época não se tomou grande atitude frente a isso. Posteriormente, se acredita que houve inclusive um hospedeiro intermediário, como cobra, pangolim, algum outro hospedeiro, e relacionado aos mercados de Wuhan, e esse vírus ele conseguiu exercer algumas mutações, principalmente uma clivagem de perfurina, e a partir dessas mutações ele faz uma ligação muito boa no receptor celular humano, e passa a se chamar SARS-CoV-2, né? Passamos a ter a nova pandemia, né? Ou seja, são exemplos, então, de doenças que conseguiram passar pelo processo de pressão de seleção, exposição e suscetibilidade, e daí temos o surgimento de uma nova doença, e essas doenças elas podem surgir a qualquer hora, e a nova doença que irá surgir, temos certeza que infelizmente, que iremos ter novas pandemias, nós hoje chamamos de agente X. E o nosso trabalho deste grupo é justamente montar uma rede de preparo para este agente X. Então, nós temos um grupo que o nome é PREPARE-TID, né, que é esse Pipeline for Rapid Diagnostic of Emergency Transboundary Infectious Disease. Ele é coordenado pela Universidade de Leipzig, na Alemanha, aqui pelo professor Dr. Uwe Truyen, pelo professor Martin Pfeffer, pelo Dr. Ahmed Abdul. Nós temos muitos países da União Europeia participando, muitas universidades e instituições, eu destaco aqui as universidades, o Instituto Pasteur também, e muitas empresas participando desse projeto também. E temos vertentes em outros continentes, né? Aqui no Brasil, a UX é a representante do Brasil, temos também vertentes aqui na Ásia, e vertentes aqui também no continente africano. Esse projeto ele é coordenado então pela Universidade de Leipzig e está aprovado na União Europeia na chamada Horizon. O que esse projeto se propõe a fazer? Primeiramente, que é a fase 1, um avanço na extração de ácidos nucleicos. Por que isso? Quando nós fazemos um diagnóstico de PCR em tempo real, que é o diagnóstico mais preciso para essas doenças, aqui no caso do SARS-CoV, a PCR em tempo real era o diagnóstico prioritário, por exemplo, para uma viagem de avião, afinal de contas ele tem uma precisão e uma sensibilidade muito maior. E o grande problema desse diagnóstico é a extração de ácidos nucleicos, ou seja, preparar o material genético para fazer o teste, purificar esse material genético. Esse processamento ele vai durar em termos de tempo de 2 a 3 horas
para ser feito, ele tem uma limitação de amostras nesse período, então ele é sempre o gargalo, esse processo. Aqui nós tivemos a ajuda de uma empresa parceira chamada Expedite, que desenvolveu um kit a partir de purificação reversa. Então, nesse kit, nessa tecnologia inovadora da empresa, o material genético, ele não se liga em partículas de sílica ou em colunas, como geralmente acontece. O que vai se ligar vão ser debris celulares, ou seja, proteínas, e o material genético fica na fase líquida e é imediatamente retirado depois. Isso poupa muito tempo e temos uma economia de muitos reagentes, como álcool, isopropanóis, fenóis, que seriam liberados no ambiente depois. Ou seja, é um teste muito mais rápido e ecológico também. Essa fase já está concluída. Temos a fase 2 deste projeto, que é a elaboração do sistema MinoTest, é um diagnóstico portátil. Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico à base de biologia molecular, similar a uma PCR em tempo real, porém ele usa uma tecnologia de recombinase e também isotermal, ou seja, não precisamos de um termociclador, um equipamento caro para fazer isso. Nesse diagnóstico, simplesmente colocamos a nossa amostra previamente extraída, né, com o outro kit da fase 1, dentro de um pequeno dispositivo. Esse dispositivo vai manter uma temperatura e fazer uma breve leitura do que está acontecendo. Juntamente, nós temos um aplicativo que é inserido ao celular, que vai se conectar com o dispositivo por Bluetooth, dando o sinal também de positividade. E os resultados aqui foram muito bons. Esse teste foi equivalente a uma PCR em tempo real, só que a diferença é que o resultado já chega em 18 minutos ali para o pesquisador, para o médico, né, para a equipe que está fazendo. Essa fase também já está concluída. Temos a fase 3, essa fase sim está em andamento, estamos fazendo o estudo para isso, que é chamado de One Health Pod. O que é o sistema One Health Pod? É uma plataforma multiplex de PCR, ou seja, uma PCR, só que em vez de detectar um patógeno, nós colocaremos dentro da máquina um cartucho e poderemos detectar até 20 patógenos simultaneamente. Ou seja, se temos uma suspeita de uma doença respiratória no local, não necessariamente vai ser o vírus A, B ou C, mas de repente seja um outro patógeno. Então nós estamos fazendo pods, por exemplo, para doenças respiratórias, pods para doenças originárias de carrapatos, pods para doenças transmitidas por artrópodes, por mosquitos, e pods também para resistência a antibióticos. Tá? A ideia desse pod é que ele possa fazer toda a parte da extração rapidamente, então em questão de 15 minutos também, o outro protocolo faz a extração rápido, e ele em menos de 1 hora já possa dar também o resultado para o pesquisador, para o médico, para a pessoa que estiver atuando em campo. Essa fase está em andamento. A fase 4 também estamos desenvolvendo. Aqui tem um protótipo dessa fase, que já foi aplicada em alguns países aqui africanos, parceiros, como Senegal e Uganda. É um processo de sequenciamento portátil, tá? Afinal de contas, as novas doenças, elas não surgem em Londres, no laboratório lá, né? Mas as novas doenças vão surgir possivelmente em áreas rurais, áreas pouco civilizadas, e é importante que
os profissionais de lá possam fazer rapidamente o sequenciamento para entender o que temos nessa doença. Tá? Então, aqui nós temos um equipamento que ele é equipado com um nanopor, né? Ele faz a identificação rápida da doença e estamos trabalhando também numa plataforma digital que ela vai estar acoplada ao computador do pesquisador e vai poder identificar de uma forma rápida também o que se trata. Afinal de contas, quando a gente faz um sequenciamento de terceira geração, que é um sequenciamento muito grande, com muitos dados, muitas vezes o refinamento desses dados demora dias, necessita de muitos informatas para fazer, e a ideia é que esse refinamento possa ser feito em poucos minutos. Tá? Então, já possa ser dado para o pesquisador em poucos minutos. Esse modelo já foi usado, então, em alguns países africanos e, em algumas experiências, eles foram, inclusive, anexados em painéis solares, né, para que possam ser feitos em situações sem energia também. E a última plataforma é a plataforma integrativa, chamada One Health Digital Platform. Essa é uma plataforma que visa integrar todos esses conhecimentos. Eu vou mostrar a próxima figura que fica um pouquinho melhor. A ideia dessa plataforma é que seja centralmente um banco de dados e de armazenamento de dados. Esse banco de dados deverá estar conectado a centros de informação em saúde nacionais, então países que queiram ser parceiros, eles podem integrar seus dados, ter acesso à plataforma e alimentar a nossa plataforma com os dados que eles também obtiverem. Então, um banco de dados integrado. Juntamente a esse banco de dados, nós estaremos integrando as plataformas móveis. Então, nós temos aqui o nosso Point of Care, né, a PCR móvel, o POD, que também está integrado, e o sequenciamento, que também está integrado. Outra novidade dessa plataforma é que ela está sendo elaborada para trabalhar com a tecnologia USSD, que é uma tecnologia que pode ser usada pelo sinal do telefone, né, em situações em que a gente não tenha sinal de internet, né, ou seja, o dado pode ser enviado mesmo em países ou em localidades que não vão ter sinal, e dessa forma o cientista ou o médico, né, ele vai poder também integrar esse dado à plataforma. No final, obviamente, a plataforma vai ter um dashboard, vai ter um visualizador das informações, que pode analisar as informações, cruzar as informações, para que o médico possa ter, então, o feedback, né, do que ele está obtendo ali naquele local, eventualmente até algumas informações epidemiológicas, como fatores de risco, prevalência, né, ou então verificar se ele tem naquele local um novo risco. Resumindo as nossas ações, o nosso projeto, esse projeto PrepareTID, ele não tem o intuito de localizar novas doenças, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é estabelecer a plataforma com o que temos hoje, com as doenças que temos hoje, e estar preparados para que em algum momento quando surgir uma nova infecção, nós já tenhamos, então, funcionando o sequenciamento de nova geração móvel e rápido, para que, depois que soubermos a sequência, possamos rapidamente implementar essas sequências, então, num teste local, Point of Care, e também implementar essas sequências no teste mais amplo, que é o teste POD, né? E também ter já uma plataforma digital atuando e preparada para aguardar essa situação. Como perspectivas nossas aqui da Universidade de Caxias do Sul, temos a perspectiva, então, de auxiliar nesse processo,
principalmente no teste do Digital Pod para doenças respiratórias. Nós temos aqui a parceria, então, com o professor Asdrubal, a professora Alessandra, o professor Sidney, o professor Wagner Lung, que estão nos ajudando, além de parceria com pesquisadores da URGS, que irão nos ajudar com amostras, por exemplo, de vírus respiratórios. E então vamos ajudar a estabelecer essa plataforma, fazer o teste clínico dessa plataforma para doenças respiratórias. E esperamos também contribuir para essa ferramenta, para que ela se torne uma realidade. Eu passo aqui o site desse projeto, o site se chama preparetid.eu. Vocês podem achar mais informações do projeto, né, mais detalhadas, localizar as pessoas da equipe ali, entrar em contato. Meu contato também está aqui, meu e-mail, e eu fico à disposição para perguntas, à disposição para conversar agora ou mais tarde sobre este projeto. Muito obrigado.